Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio ADB Taima, programa Palavra que Produz Vida. Eu quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor e dizer que é muito bom estar juntinho aqui com vocês, tá bom? Nesse momento tão difícil e complicado que nós, o mundo, estamos passando, não há nada melhor do que nós aproveitarmos a rádio, né, para estarmos aí levando a mensagem do Senhor e juntos estarmos adorando e exaltando o nome daquele que tudo pode, daquele que tem todo o controle em suas mãos. Então, desde já eu convido você a compartilhar esse site, compartilhar essa live a todas as pessoas que possam ouvir e estar aí participando também da nossa programação. O nosso site é o adtaimabelém47.com.br, adtaimabelém47.com.br. O nosso Facebook é o Adtaima, né? Adtaima. Você vai lá, Adtaima, e vai poder estar aí assistindo essa live ao vivo aqui da rádio ADB Taima, ok? Hoje é um dia especial para nós. Estaremos aqui apresentando para todos os nossos irmãos o nosso pastor Valdomiro. Como nossos irmãos já sabem, nós temos o costume de estar mudando o pastor de tempos em tempo. E passou 10 anos, chegou a nossa vez de mudar aqui o nosso pastor. E hoje nós vamos estar apresentando aqui o pastor Valdomiro, a todos vocês que estão aí na escuta da nossa programação, vocês que estão aí assistindo ao vivo a nossa live. E ele vai estar falando aqui um pouquinho dele, tá? A gente vai fazer umas perguntas aqui, tá bom, pastor? Amém. Nós vamos estar conhecendo um pouquinho mais o pastor Valdomiro. Ok, pastor Valdomiro? Amém. Perfeito? Pode ligar o seu microfone aí. Pastor Valdomiro, fica à vontade. Eu quero os saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Grande alegria de nós podermos estar participando pela primeira vez desse trabalho. Esse trabalho que é uma porta que Deus tem concedido à nossa igreja, ao nosso ministério, não é? Essa ADB do Jardim Taima, Ministério do Belém, ao qual temos a oportunidade, como o nosso irmão Giovanni falou, os dias difíceis que estamos passando, temos a oportunidade, através desta rádio, deste programa, continuar anunciando a palavra do Senhor. Palavra essa que é a nossa saída, a nossa solução está na palavra de Deus, para esses dias difíceis, para esses momentos que nós estamos passando, irmão Giovanni. Certo. Para esse momento que nós estamos passando, tá? Para nós darmos esse início, poderíamos fazer uma oração? Fica à vontade. Né? Então quero agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Ele através desta oração. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por estarmos nessa casa, neste momento, Deus, unidos para louvarmos o teu nome, Senhor, e também falando da tua palavra, sabendo que tudo está sobre o teu controle, nas tuas mãos. Assim, Senhor, continua conosco, continua com os teus filhos aqui, o teu servo, nosso irmão Giovanni, o teu servo, nosso irmão Lucas, nosso irmão Hélio, Senhor. Assim também te louvamos pela presença do nosso irmão Gabriel, que se faz presente aqui nesta noite. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí. Nós vamos estar fazendo algumas perguntas, tá bom, pastor? Amém. Tranquilo? E nós vamos estar assim juntos, conhecendo um pouco mais do pastor Valdomiro. Perfeito. Tá certo? Pode ficar à vontade. Pastor Valdomiro, o senhor está há pouco tempo no Ministério do Belém. Há 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. O senhor veio do Ministério do Madureira. Ministério do Madureira. Qual foi a primeira igreja que o nosso pastor passou, chegando aqui no Ministério do Belém? Jardim Dom José. Ok, A qual eu sempre agradeço, né, que foi ali que nos abraçaram, pertinho da minha casa, né? E nos abraçou, foi 2 anos ali com os irmãos, e eu sou muito grato aos irmãos por isso. Pastor Edson, pastor Paulo, né? Todos os irmãos obreiros, em especial também o nosso irmão Almir, superintendente da escola dominical, que nos deu ali a oportunidade de, junto com ele, trabalhar nesse departamento, né? Então, sou muito grato à igreja do Dom José, que me abriu os irmãos obreiros, está conhecendo hoje o que é o Belém. Legal, certo. Mas o senhor já pastoreava a igreja antes de vir para cá? Já. Eu pastorei uma igreja aqui próximo mesmo, no Jardim Ângela do Embu, né?
por cerca de 18 anos do Ministério de Madureira. 18 anos. 18 anos. Foi um tempo muito bom, muito proveitoso, né? Tanto nós tiramos muitas experiências, tanto dos momentos difíceis, né, como dos momentos bons. Todos eles foram para mim um aprendizado muito grande, né? Eu sou grato até, né? Eu sou grato, porque às vezes, irmão Giovanni, tem pessoas que estão em determinado ministério e quando vai para outro, lá eles falam que o tempo que ele esteve no outro foi um tempo perdido. Eu não, jamais eu penso assim e falaria assim. Eu sou muito grato ao Ministério de Madureira pelo tempo que lá nós tivemos, né? Foi um tempo que nós tivemos que sair, e aqui eu quero, em nome do Senhor Jesus, continuar a minha jornada, o meu ministério com a minha família, né? E esperando Jesus. Verdade, né? Cada experiência é sempre um aprendizado, né? É um aprendizado. Mesmo que às vezes tenham aqueles momentos bem difíceis, mas sempre... Irmão Giovanni, eu costumo falar, amados, que nós aprendemos mais nos momentos difíceis do que nos momentos de facilidade. Porque os momentos difíceis, ele exige mais de nós, né? Ele faz com que a gente vai buscar força onde não tem, né? No nosso caso como cristão, leremos mais a palavra de Deus, oramos mais, né? E clamamos mais a Deus. São esses momentos que nos faz crescer, né? São os momentos difíceis, né, da nossa vida, principalmente para nós, né, que trabalhamos, somos com departamentos, igual os irmãos aqui, né? E obreiros. Nós aprendemos mais exatamente no momento da dificuldade. E assim eu agradeço a Deus pelos momentos difíceis. Verdade, né? O senhor tinha tido alguma experiência com rádio, com essas coisas? Não, na verdade, eu estava até conversando com o nosso irmão Gabriel agora. Há muito tempo, né? Nós tínhamos eu tinha um amigo, um irmão, que ele tinha um programa numa rádio aqui no Jardim da Luz. Mas era naquela época que as rádios, elas tinham uma certa desconfiança, chamada rádios piratas, né, que o pessoal falava, né? E esse irmão tinha um programa e tanto insistiu, eu falei, um dia eu vou. Então eu fui, mas não foi aquela participação longa, direta, não, né? Em outras oportunidades eu fui, há muito tempo também atrás, não como participar, mas para ver, conhecer o estúdio, na Rádio Mulher. É uma rádio, talvez não exista mais, fica na rua Grande, no bairro da Grande Julieta, né? Ali próximo da avenida, no final da Avenida Santo Amaro. Nós tínhamos um pastor que já dorme no Senhor, o pastor Alessio Sicarelli, né? Ele tinha um programa e me convidou, me levou uma vez lá, assim como amigo, mas não para participar de nada, não. Mas foi bom. Bom, porque é sempre uma rádio, para mim foi uma experiência assim, meio difícil, que eu era muito tímido. Sim. E para mim foi uma experiência difícil, mas me ajudou muito. Ajudou muito no meu ministério, que a gente precisa nascer uma nova pessoa, né? Poder estar ali e falar e se expressar, e graças a Deus a rádio ela fez isso comigo. Eu agradeço a Deus porque foi uma experiência que me abriu as portas assim no meu ministério, e foi muito bom. Foi muito bom. Nós estivemos ali na rádio Fonte Vida muitos anos. E foi bênção, foi bênção. Nós conseguimos ali estar, pela honra e glória do Senhor, estar levando a mensagem do Senhor, levando um programa Palavra que produz vida. E chegou a hora de nós descansar um pouco. E Deus abriu essa porta aqui. Programa, a Rádio ADB Time. Maravilha. Irmão Giovanni, eu estava até conversando com o irmão Gabriel agora há pouco. E observando os irmãos aqui, a gente vê, né, o irmão, o nosso irmão Lucas, o nosso irmão Hélio, a gente vê que vocês amam o que fazem, né? E isso é um passo importante em tudo de nossa vida. E na obra de Deus, então, é o essencial, né? Pode ser qualquer serviço que para alguns seja insignificante, mas se fizer com amor, ele tem um destaque muito grande, né? E eu vi isso aqui em vocês. Por isso que, ao vir para cá, o pastor Adilson, né? Conversou comigo sobre esse trabalho. Eu falei, pastor, a única coisa que eu tenho que fazer é dar prosseguimento, ajudar e se estender ainda mais. Que eu também gosto, não para participar assim, eu estou hoje aqui com os irmãos, mas posso ficar alguns dias sem vir, né? Não para participar, mas sabendo, conhecendo a importância que tem esse trabalho. Como pastor aqui da congregação, a minha visão, o meu esforço será para estar ajudando aos irmãos, acrescentando naquilo que for necessário para a palavra de Deus continuar sendo transmitida. Isso os irmãos podem
cobrar da minha parte, porque eu amo também esse trabalho, né? Legal, muito bom. Agora eu vou fazer uma pergunta. Não, o senhor responde da maneira assim que o senhor quiser. Qual foi a sua impressão quando o senhor colocou o seu pé assim, em cima do púlpito e olhou para a igreja do Taiman e falou: essa igreja que eu vou dirigir? Qual foi a sua primeira impressão? Com sinceridade, né? Com sinceridade. Primeiro, irmão Giovanni, quando o pastor Misael, ele estava nos procurando há 2 semanas atrás para conversar comigo, eu já imaginava, né? Deixa eu não quero tomar muito tempo nesse sentido, mas a sua pergunta foi muito pertinente, foi muito interessante. Por quê? Eu estou no Belém e, claro, ainda vamos legalizar a minha, né, situação, digamos, ministerial. Mas estando aqui com os irmãos há mais de 2 anos, o pastor Misael vou colocar, novo aqui no setor, e pouco tempo, 2, 3 meses que a gente convivendo ali juntamente com o pastor Cândido, e sabendo, né, que da nossa vinda de outro ministério, não foi criado barreiras, não foi me questionado, não foi feito comigo uma entrevista se eu conhecia o Belém, né, como que eu ia agir numa igreja do Belém. Então, esses detalhes, irmão Giovanni, em cima da sua pergunta, me fez tirar qualquer dúvida. Poderia ser aqui o Time, poderia ser qualquer outra congregação, qualquer dúvida acerca da minha chegada, da minha recepção e do meu amor para com a obra. Quando eu cheguei aqui, como a pergunta do irmão, naquela sexta-feira, né, ainda fui privilegiado de ser apresentado num dia de festa. Festa, né? O Time é festa. Sempre arruma um jeito de fazer festa. Compreendeu? E chegando aqui, eu confesso para o irmão, de coração, eu me senti como se eu estivesse já aqui há anos, pela recepção, pela igreja, que o obreiro, o irmão Giovanni, ele tem que ter algumas características de percepção, de perceber as coisas antes, não é, que ela venha a acontecer. E a minha percepção para com a igreja aqui, quando eu cheguei, né, de coração eu falei: é uma igreja que eu quero. É uma igreja que eu estou aqui junto, não é, para com os irmãos, a minha família, e ainda mais, é uma igreja que tem perspectiva de crescimento. Isso que é maravilhoso, né? Quando você chega em uma igreja que você não tem perspectiva de crescimento, você se sente um pouco retraído naquilo que você quer fazer, na sua visão de igreja, na sua visão de obra, né? No meu caso, não. Chegando aqui no Timas, eu vi que, além da boa igreja que né, dos irmãos amorosos que são, obreiros que são, eu falei, ainda tem a questão do crescimento que há de vir muito, 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 muito breve. Então, a minha primeira impressão foi a melhor possível, e eu estou muito feliz aqui. Opa. É uma semana, mas para mim já faz 1 ano que eu estou aqui. Tá bom. Agora eu vou dizer a nossa impressão. Nós, graças a Deus, tínhamos uma como é que eu posso dizer, uma relação com o pastor Adilson, não só de pastor, mas pastor, amigo, irmão, companheiro. 10 anos. E é difícil uma mudança assim. Confesso que eu estava preocupado, mas quando eu vi o Senhor chegar, o Senhor com a sua simplicidade, eu falo que simplicidade é tudo. Inclusive eu procuro ser a pessoa mais simples, tratar as coisas com simplicidade. E eu fiquei feliz. Fiquei feliz quando o Senhor foi apresentado, o Senhor deu a sua palavra. Eu fiquei feliz e agradeço a Deus por ter enviado o Senhor para aqui, para estar junto conosco. E quero dizer a mesma coisa com o pastor Adilson. Nós queremos essa relação com o Senhor, pastor, amigo, companheiro, de estender as mãos. O Senhor precisar da gente, nós estamos aqui. Amém, com certeza. Obrigado. Pode contar, pode contar. O irmão falou que o pastor Adilson é um pastor festivo. Eu sou a mesma coisa, né? Até a gente trabalhava muito com o departamento feminino, que não vai ser diferente aqui. A nossa irmã Lia é uma pessoa que eu estava conversando com a minha esposa, né? Como é bom ter lideranças, né? Que tem uma visão, que tem uma dedicação, que tem um respeito por aquilo que faz. É verdade. Isso na liderança da irmã Lia, né? E a abrangência do departamento feminino de outros departamentos. E eu sou muito festivo também, né? Para ver nós tínhamos um trabalho lá onde nós estávamos, uma vez por ano no mínimo, né? Em média 1 vez por ano,
nós tínhamos um passeio em um sítio. Ali em Itapecerica da Serra tinha umas 3 chácaras lá que já tinha a nossa etiqueta, né? Eu gosto disso, sabe? Estar junto com a igreja, ter um momento de social, sabe? E sobre festa é com a gente mesmo. Até eu brinquei, né? Lá na apresentação do pastor Adilson no Marabá, ele falou lá que as irmãs aqui fazem uns pratos, né? Meio nordestino. Eu falei assim, ó, não muda o cardápio. Eu sou do mesmo estado do pastor Adilson, né? Nós somos pernambucanos também. Então essas coisas não mudam, né? Nós estamos aqui para dar continuidade, né? Acrescentar aquilo que for necessário. Com certeza a obra será grande, no nome de Jesus. Graças a Deus. Agora vamos para o lado ministerial. Cada pastor ele tem ali o seu chamado, vamos dizer assim, do lado espiritual. Deus, por exemplo, um pastor gosta mais de orar, outro gosta mais na área do ensinamento. Onde o senhor se encaixa e qual que é a sua especialidade? Eu vou para o lado mais prático. Eu não sou aquele pregador eloquente, sabe? Eu gosto, eu amo, eu me alegro também junto com eles, né? Eu recebo a mensagem, eu choro, enfim, mas para eu fazer, eu sinto que não é a minha chamada. Agora, ensinamento é o meu forte. Posso em alguns momentos, dada a mensagem, o Espírito Santo nos tomar, não é? A gente nos sobressair do nosso normal, do nosso natural, vamos dizer assim. Mas a minha visão mais é ensinamento. Oração então é o meu pedestal. Oração, nós deixa em nome do Senhor Jesus, nós cremos que essa situação vai passar, e quando passar, nós retornando com os nossos trabalhos normais, nós vamos ter aqui propósito, vamos ter aqui dias com Deus, que é um trabalho que nós fazíamos onde nós estávamos, que dava muito, mas muito lucro, em termos de almas, em termos de espiritualmente falando. São um dia com Deus. A gente pega todos os departamentos da igreja, criança, adolescente, jovens e irmãs, e vai dividindo horários. Então, por exemplo, começamos 9 horas da manhã, 8, 9 horas da manhã, fechamos a noite com o culto. A igreja aberta o dia inteiro, cultuando, orando, buscando, evangelizando. Esse é o dia com Deus que nós fazemos. E oração, propósito, é algo que está no meu coração, fui chamado em cima disso, né? Então, diante daquilo que o irmão perguntou, eu só não sou aquele pregador que soa a camisa, que tira o paletó, não, mas ensinamento, mas não é que eu não gosto, como eu falei, eu me alegro com as mensagens, né? Até, por exemplo, eu gosto de ver quando nós estávamos lá, que nós fazíamos a nossa festividade, a maioria das irmãs e dos irmãos que pregavam lá onde eu estava, em Madureira, era do Belém, né? A irmã Andréia, que é uma irmã que prega muito sobre escatologia, né? Tinha outros irmãos, 90% era Belém, né? Então eu amo essa mensagem, que os irmãos, né, têm essa vocação. Não é a minha, não é? Mas eu amo, tá? A minha é uma palavra mais branda, com ensinamento, né? Esclarecendo os textos. E oração então, isso aí, se o obreiro não tiver isso no coração, ele passa dificuldade. Legal. E em questão dos obreiros, o que os obreiros podem esperar do senhor? O senhor é aquele pastor que costuma pegar de surpresa ou falar, rapaz, se prepara aí? Eu prefiro falar. Eu prefiro, por exemplo, né, eu chegar para o irmão Lucas uma semana antes e falar, irmão Lucas, domingo que vem o irmão vai trazer uma palavra. Na verdade, nós temos que estar pronto. Verdade. Tá? Mas eu acho também, entre aspas, sim, vou colocar uma certa maldade durante um culto do domingo, que é um culto mais em que está mais abrangente, a igreja cheia, enfim, não é? O obreiro às vezes está bem despreocupado e você falou, o irmão que vai pregar hoje. A mensagem, como eu falei, nós temos que estar sempre preparado para uma saudação, para uma palavra, né? Uma palavra. Agora, a mensagem conclusiva de o culto, os irmãos sabem que é algo assim mais estendido. E normalmente você tem que ler, você tem que preparar. Tem irmãos que gostam de fazer esboço, né? Buscar, pesquisar. Isso é necessário. Então, o obreiro sendo avisado uma semana, 10 dias antes, ele vai ter esse tempo de preparo, não é? Não precisa ser, às vezes normalmente o nosso tempo de mensagem é 45 minutos, não, irmãos? Às vezes em 20 minutos o obreiro traz a mensagem.
Eu já fui em festas de que a saudação de um obreiro, para mim, né, particularmente, ela me preencheu mais do que a mensagem oficial daquele culto. Então é tudo uma questão de estar pronto, de preparo. Mas eu particularmente, quando em termos de dar oportunidades, eu aviso. E eu gosto muito, irmão, sabe, que os obreiros, não importa alguém chegar para mim assim, eu valorizo muito a postura do obreiro, né? Eu já tive ao meu lado, né, como segundo, acadêmico, formado em história, como meu segundo. Também eu já tive ao meu lado irmãos que tinham dificuldade de ler. Mas a minha observação é na conduta do obreiro. O obreiro é um obreiro, como é que fala? Irrepreensível na sua vida, na sua conduta. Para mim é o que vale. Tá? Em ele não saber muitas vezes ler, em ele não saber muitas vezes tirar um esboço, né, temático da Bíblia, ou fazer aquela oração, sabe, que faz muita gente orar. Não, isso para mim não importa. O importante é esse obreiro ter uma vida irrepreensível diante de Deus, porque é o testemunho dele que vai valer para a igreja e para as pessoas que estão de fora. Obviamente que se o obreiro tiver as duas coisas, melhor, mas eu valorizo isso, né? Inclusive o obreiro que foi o meu segundo, e acho que parece que ainda é até hoje lá, da onde eu saí, é uma pessoa irrepreensível, né? Eu vou conservar o nome dele aqui, mas é uma pessoa irrepreensível, né? E algumas pessoas já chegou para mim e falou: mas como que você consegue? Esse irmão não consegue dirigir um culto direito, esse irmão é assim, assado. Eu falei: não, eu não vejo por aí, eu vejo a integridade do obreiro, né? Aí, como eu falei, claro que nós precisamos estar preparados, precisamos estudar, precisamos, né, porque hoje a igreja ela está muito exigente no que diz respeito àquilo que a gente fala, né, aquilo que a gente transmite para a igreja e a nossa vida em si, né? Então a igreja está mais exigente nesse, e foi até bom, é um crescimento de conhecimento, né? Então a gente tem que acompanhar esse crescimento, mas a minha visão, né, por esse lado aí, a vida irrepreensível do obreiro, eu valorizo isso aí. Ótimo. Agora, para finalizar aqui a nossa entrevista, qual é o seu lema como pastor? Eita. Ai, Jesus. Amar as almas. Amar as almas. Acima de qualquer coisa. Independente da pessoa, né? Independente do que a pessoa faz, do que a pessoa pratica. O pastor, ele tem dois instrumentos. O pastor, literalmente falando, de ovelha, né? O pastor do campo de ovelha tem dois instrumentos, que é uma vara e um cajado. A vara, ela serve para o pastor, ele espantar os inimigos, no caso os lobos, que vêm pegar as ovelhas. E o cajado, ele serve, até para isso ele tem aquela curva em uma das suas pontas, para você pegar a ovelha, se porventura ela cair em um abismo que você não pode descer. Então esse cajado serve para você ir lá, colocar sobre a ovelha e puxar. Então para mim, o meu lema é amor, amar as almas. Legal, ótimo, né? O amor, ele tem que ter, né? Exato. Sem amor, Exato. Nada, não vale nada, né? E nada. sem, irmão Giovanni, e sem fazer acepção. Sem fazer a acepção. A mesma conduta que eu vou ter com o irmão, vou ter com o irmão Lucas, com o irmão Hélio, com o irmão Gabriel, com o meu segundo, nosso irmão Manuel, e com aquele irmão que senta, vou colocar assim, né? Não que é um lugar desprezível, mas só para a gente ter uma ideia, aquele irmão que senta lá no último banco, na última poltrona da igreja, o meu tratamento será o mesmo, a minha atenção será a mesma, né? Eu procuro imitar o Jesus. Se a gente me imitar ele 100%, a gente não vai conseguir. Paulo falou isso, né? Falou: olha, vocês não conseguem imitar a Cristo, imita a mim, que eu sou o imitador dele, né? Então, eu procuro imitar a Cristo. E Cristo, ele vai na contramão de tudo o que muitas vezes a gente vê hoje. Ele vai na contramão, né? Ele vai na contramão
daqueles que faz acepção, ele vai na contramão daqueles que escolhem pessoas para estar ao seu lado, ele vai na contramão de tudo, né? Jesus foi até questionado por isso em algumas oportunidades, porque ele convivia mais com os menos favorecidos, né? Não é que ele desprezava os demais, mas ele sabia quem mais necessitava da presença dele, da palavra dele, do ensinamento dele, né? A ponto dele falar assim: olha, eu vim para os enfermos, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Então os enfermos quem era? Os menos desprezados, os enfermos, né, da sociedade da época, né, os excluídos da época. Jesus começou com esse povo, né, e nos deu exemplo para isso. Então o meu lema é esse. Certo. Agora, como o senhor já foi apresentado, os irmãos já conhecem bastante o senhor. Amém. O senhor tem toda a liberdade de estar aqui junto conosco, sendo que o senhor é o nosso pastor, nós somos seus servos, por favor. Irmão, então, o senhor fica à vontade, tá bom? Obrigado, irmão Giovanni. Obrigado, deixa uma irmão. Palavra aí para nós. Eu vou deixar para todos os irmãos que estão Irmão Hélio, né? Eu quero sempre trabalhar com os irmãos assim, respeitando muito esse departamento, até porque é um departamento que eu não domino, né? Eu estava até conversando com o irmão Gabriel ali, né? Se você me pedir para eu fazer alguma coisa aqui, a única coisa que eu sei é pegar o fio e colocar na tomada ali. Mais nada, não é? Agora, é um departamento, o irmão Giovanni, que eu particularmente vou estar respeitando muito, porque são os irmãos que está dominando isso aqui, esse trabalho. E da minha parte, como eu falei no início da minha palavra, é apoio e apoio mesmo, tá? Apoio tanto presente, tanto naquilo que for necessário, né? Enfim, a nossa meta, e não somente a minha, mas quero aqui frisar a pessoa do pastor Misael, né? Que também ele tem planos para esse trabalho. Eu tenho certeza disso, juntamente com o pastor Cândido, o nosso setor 47, né? Porque, como eu falei no início, amados, é uma porta maravilhosa. Por exemplo, hoje, né? Como nós, aproveitando aqui a oportunidade, mas acredito que todo o setor já está ciente, né? Em especial o Taima, né? Que foi, já veio a circular oficial de que nós não podemos, por enquanto, fazer os cultos, né? Então amanhã nós já tínhamos cancelado a escola bíblica dominical e agora os nossos cultos por tempo indeterminados. E em cima disso tem aqui esse excelente trabalho, né? A gente está divulgando, está orando com os irmãos e continuando falando da palavra de Deus, amém? Então eu quero nesse momento, amados, deixar um texto da Bíblia Sagrada em cima disso que nós estamos vivendo, irmãos. Nós temos hoje no livro de... Eu vou ler um texto que muito nós lemos, até eu particularmente, eu acho muito bonito, muito poderoso, mas o diferencial, amados, desse texto que eu vou ler hoje, diante de tantas oportunidades que eu já li, é que nós estamos vivendo esse momento. É um texto atual, é um texto que nós estamos vivendo hoje, né? Então eu quero ler em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12, tá? Que diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor apareceu a Salomão à noite e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para casa de sacrifício. O versículo 13. O versículo 13 é um versículo de juízo. Se nós observarmos, é um versículo que fala de um juízo de Deus, de uma ação de Deus a respeito da situação do povo. O versículo 13, Deus fala para Salomão: se eu fechar o céu para que não haja chuva, aí eu me questiono, qual a razão ou por que Deus faria isso? E eu mesmo respondo para mim mesmo, segundo a minha vida e as minhas atitudes diante de Deus, Deus pode fechar as portas para mim. E ele continua falando: ou se eu ordenar os gafanhotos, algumas traduções falam locustas, que devorem a terra,
não é, a plantação que foi feita, ou se eu enviar peste no meio do povo. Deus falando aqui, se eu ainda fazer isso, o versículo 13, se eu ainda agir desta maneira, não é? E eu volto a frisar o que eu falei agora há pouco. Qual a razão de Deus, que é um Deus amoroso, agir desta forma? Ao mesmo tempo que Ele era amoroso, Deus também é um Deus de juízo. É um Deus que trata a situação com o seu povo, não é? E no final do versículo 13 ele fala: ou se eu enviar a peste no meio do povo. O que nós estamos passando, amados, esses dias, isso é uma pestilência. A palavra peste aqui você pode traduzi-la como doenças, como fome, como catástrofes, como situações das quais, não é, tira as pessoas da sua normalidade, do seu dia a dia, do seu viver, não é, do seu andar, da sua liberdade. E Deus diz aqui: se eu enviar. Então o que nós entendemos com isso, amados? Que tudo Deus está no controle, até situações contrárias a essa que nós estamos passando. Até porque, irmãos, quando nós observamos o que nós estamos passando, e não é fácil nós chegarmos para a igreja e falar: olha, não podemos fazer culto, não é? Como o pastor Misael falou na quarta-feira, é muito difícil nós darmos essa notícia, mas temos que primeiramente ser inteligente e também ser prudente. A Bíblia fala para nós sermos prudentes. Temos que ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente, não é? Nas nossas ações, nas suas atividades. E tem as autoridades, né? Diante daquilo que as autoridades entendem, nós temos que também, como cidadão do mundo, não é, estar obedecendo às autoridades. E não é somente nós, tudo, né? Todos os templos religiosos já estão nesse decreto. Portanto, mas o que está acontecendo não é mais nada, e nós já temos falado algumas vezes sobre isso com alguns irmãos, e outras pessoas também, até pessoas não cristãs, já estão falando, não é, que falava assim: olha, a Bíblia já estava escrito, não é? E isso, alguns chegaram a falar para mim: isso já é Deus castigando o povo. Então, qual a permissão de Deus e por que Deus está permitindo tais situações, irmãos? Primeiro, quando a gente vê essa situação hoje na mídia, né, a gente vai ver que existem dois focos. O foco daqueles que quanto pior, melhor, e o foco daqueles que estão lutando para que esse momento passe o mais rápido possível, não é? Em que sentido? Por exemplo, nenhum momento, até hoje eu não vi, diante das reportagens, independente do canal que esteja transmitindo, do jornalista, nenhum momento nós temos visto alguém falar assim: olha, o que está acontecendo é o que está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 24. Ninguém até hoje, amados, na mídia, teve a coragem de falar isso, não é? Porque é a verdade. Então é mais fácil nós estarmos diante, não é, da medicina, está mais fácil diante dos cientistas, né, dos doutores, dos médicos, tentando, aguardando deles uma resposta ou uma solução para a situação, ou por que isso está acontecendo. Não importa porque foi lá na China, poderia ter sido em qualquer outro lugar do planeta, não é? Poderia ter sido em qualquer outro país, em qualquer outra nação. Não é porque foi na China, não é? Não, Deus está no controle, e eu vou falar o porquê, tá? Esses pode dizer assim, uns 3, 4 dias para cá, que agravou mais a situação, infelizmente, em alguns países, como a Itália, vocês sabem, ela está sendo mais prejudicada do que na própria China. A quantidade de mortos lá, enfim, pelo menos é o que são anunciados, não é? E diz alguns que são até mais do que são anunciados. Então nós lamentamos por isso. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir literalmente. Que eu queira, que nós queiramos ou não, ela vai se cumprir literalmente. A própria palavra diz: olha, não passará nenhum tio, nenhum ponto, nenhuma vírgula do que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, quando Deus diz aqui para Salomão, o versículo 13, né, ele fala: Salomão, e se eu usar como juízo? E aqui Deus fez isso realmente com o povo de Israel.
O povo de Israel é uma nação escolhida, preparada por Deus, é um dos povos que mais deu trabalho para Deus, né? Então Deus diz aqui, olha, se eu fizer todas essas coisas aqui, mas no versículo 14, irmãos, aí tem a resposta daquilo pelo qual muitos estão fazendo o que não faziam. Aí entra, irmão Gabriel, a questão que eu falei agora há pouco, porque Deus está no controle de tudo. Tem muita gente sofrendo? Tem. Que Deus nos livre, nós podemos também passar por isso, mas que Deus nos livre, não é? Mas por quê, amados? Há um acomodismo mundial. E quando se trata de igreja, há uma sonolência muito grande da parte da igreja cristã, no contexto geral. Talvez uma ou outra se destaque, como foi as 7 igrejas do Apocalipse, não é? Tem 2 igrejas ali que não recebeu repreensão do Senhor, que foi a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Mas as outras 5 igrejas foram igrejas que a gente, pegando o contexto delas, do que o Apocalipse relata, irmãos, são igrejas que são uma representação daquilo que a gente está vendo hoje, no contexto geral, no sentido do Evangelho. Então aqui no versículo 14, aí entra algo muito importante. Então Deus, Ele vem com juízo, mas Ele dá uma receita para nós, Ele dá uma receita para o seu povo. Quer dizer, olha, eu vou entrar com juízo, não é? Eu vou ter um acerto de conta com vocês, mas para não perdurar para muito tempo, ou para não perdurar para sempre, Deus nos dá uma receita. E a receita está aqui no versículo 14. Agora ele fala: Salomão, diante de todo esse quadro que se porventura eu permiti na terra, aí esse povo que é chamado pelo meu nome, aí vem aqui as condições, amados, se humilhar, e não é fácil se humilhar, sabe? A gente vê pessoas, é difícil. As pessoas, e eu não estou falando se humilhar para homem, estou falando se humilhar para Deus, né? É difícil. Aí a primeira condição é, e se esse povo se humilhar e orar, aí eu paro aqui. Nesses 4 dias, vou dizer assim, uns 3, 4 dias para cá, eu nunca vi tanta oração como dias atrás. Então está surgindo efeito. Está surgindo efeito. É difícil, amado, o que estamos passando, mas está trazendo um despertamento, irmão Gabriel e irmão Hélio. Está trazendo um despertamento para nós, igreja, e até para quem não está junto com a gente. Está trazendo um despertamento. A gente passa aí pela rua, os poucos momentos que a gente anda, a gente vê o sussurro. Olha, o que está acontecendo, olha, está escrito na Bíblia. Eu vi essa semana uma pessoa que não era cristã pregando o Apocalipse. Não, falando até do cavalo amarelo. Então as pessoas sabem. E para as pessoas despertar e viver a palavra do Senhor, amados, não é? Infelizmente ou felizmente, Deus, Ele permite determinada situação para nós. Eu tenho convicção, eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, eu falo isso sobre o nome do Senhor Jesus. O Senhor vai abreviar os dias desse mal. Não vai ser o quanto as pesquisas estão falando aí. Alguns estão falando até que tudo será zerado lá para o mês de setembro. Está repreendido, irmãos. No mês de setembro, vamos ficar quase um ano preso dentro de casa. Deus não vai permitir isso. Mas esses 3 dias, pode dizer assim, 3, 4 dias, já foi o suficiente para o povo saber quem é Deus. Porque se não quer conhecer Deus pelo amor, Deus tem outros caminhos. Deus tem outras fórmulas, não é? De apresentar-se para o povo. Então diz aqui, humilhar e orar. Aleluia. E buscar a minha face. E buscar a minha face. Quantas vidas, quantas pessoas, amados, vêm para a igreja? Eu falo isso no contexto geral, não é? Cultua, vai embora e não sentiu Deus. E não teve a percepção da presença de Deus. Então diz aqui, ó, e buscar a minha face e voltar, aí é que está o segredo, dos seus caminhos, ou dos seus maus caminhos, aqui de caminhos iníquos, dos seus pecados. Quando o povo cumprir isso aqui, amados, quando o povo cumprir isso aqui, aí Deus fala assim,
Então eu ouvirei do céu. Irmão, isso aqui é muito sério. Eu estou estendendo o tempo? Não, né? Isso aqui é muito sério, amados. Sabe por quê? Quando a gente pega o livro do profeta Abacuque, que tem 3 capítulos, e o capítulo mais conhecido é o 3º e o final dele, porque tem até hinos ali, né? Se não há mais fruto na figueira e tal e tal. Ali é uma oração com um cântico de Abacuque, o capítulo 3. Mas antes de Abacuque chegar ali, quando a gente chega no capítulo 1 do livro de Abacuque, a gente vai ver Abacuque brigando com Deus. Fala: Deus, eu estou clamando, o Senhor não me ouve? Violência o Senhor não vê? A maldade está estabelecida aí, o Senhor não vê? Até o litígio entre o povo, o Senhor não percebe? O Senhor não está ouvindo mais a minha oração? Não adiantava Abacuque entrar por aquele caminho, irmãos. O povo na época do profeta Abacuque estava em pecado diante de Deus, e Deus não ia fazer, não ia abençoar, não ia fazer o bem, enquanto eles não voltassem ao caminho da verdade. E o que aconteceu? Enquanto mais Abacuque clamava e reclamava com Deus, Deus suscitava os caldeus para oprimir ainda mais o seu povo. Lá no capítulo 2 começa a coisa a florescer. No capítulo 2, o povo começa a voltar, começa a entender, o profeta também começa a entender. Aí depois acontece o que está acontecendo aqui em Crônicas. Deus abriu os céus, respondeu a Abacuque e a coisa voltou ao normal. Não adianta, amados, não é? Então é o que diz aqui, glórias a Deus, né? No versículo 14 aqui de Crônicas, né? E voltar ao seu caminho, então eu ouvirei do céu. Enquanto estiver nessa situação, amados, por isso, amados irmãos que estão aqui, não é? E os amados que estão acompanhando, a resposta está aqui, queridos. Por isso que muitas vezes o obreiro, o irmão, a irmã, o líder de um departamento fica, entre aspas, né, seco de tanto jejuar, de tanto buscar a Deus, tanto fazer campanha, e não vê o negócio acontecer. Porque o povo não está acompanhando isso, o povo não está se arrependendo, o povo não está voltando ao seu caminho. E quando voltar, irmãos, num abrir de boca, numa oração simples, a chuva de bênção cai sobre o seu povo e sobre a igreja do Senhor. Não precisa muita coisa, mas tem que voltar para o caminho da verdade. Então ele diz: aí eu passarei a ouvir dos céus as vossas orações. E Deus fala mais: aí eu perdoarei os seus pecados. Porque houve aqui humilhação, houve oração, houve busca da minha face, e voltaram para o caminho da verdade. Aí em cima disso eu vou ouvir as vossas orações e vou perdoar os seus pecados. Aí no final, amados, é o que todos nós estamos esperando, né? Aí o Senhor vai sarar a sua terra. Hoje eu estava em cima dessa sarar a sua terra. Agora à tarde eu estava acompanhando alguns jornalismos ali, e estava a ministra da Agricultura, e ela estava conversando com um jornalista, e o jornalista fez uma pergunta para ela sobre qual o perigo do Brasil chegar a uma escassez de alimento, né? Não ter alimento para o povo. Ela falou: nenhum perigo. Quando ela falou assim, não foi suficiente para ele. Foi aquilo que eu falei agora há pouco, amados. Tem pessoas que torcem. Quanto mais número de morte vai aparecendo, parece, nas estatísticas, para algumas pessoas parece que isso é o suficiente. Isso preenche o ego de algumas pessoas. Porque a maldade, sabe, amados, no contexto geral do mundo, a maldade parece que favorece muita gente. Eu falo isso com muita pena, mas é o que a gente vê. Então a ministra falou: não há nenhum perigo de faltar alimento para o povo. Então ele voltou à pergunta e falou: mas qual a certeza que a senhora tem disso? Qual a certeza que a senhora tem disso? Qual o dever dele, ou o nosso dever, quando nós recebemos uma notícia dessa de alguém que está em um ministério, que sabe como funciona? É glorificar a Deus, falar graças a Deus, vamos trabalhar para isso, para que realmente não aconteça, mas não questionar, não é? Mas aqui Deus fala: olha, eu sararei a sua terra. É condicional. É condicional. Então, amados, para me finalizar, meus queridos irmãos aqui, não é? Eu citei aqui Mateus, né? Mateus capítulo 24, não é? Que é os momentos que nós estamos passando aqui, não é? Que é os momentos que nós estamos passando aqui. Eu até marquei aqui porque a nossa memória. Capítulo 24 de Mateus, versículo 7. Pois se levantará a nação contra nação, reino contra reino. Tudo bem, isso aqui são guerras.
e haverá fomes, que é procedente de guerras, né? Aí tem a palavra de novo, pestes, tá? Então, amados, infelizmente ou felizmente, né, na nossa visão humana, tem que acontecer. Mas há algo, irmão, que nessa eu quero finalizar, indo lá para o livro de Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 28. É um versículo muito conhecido também nosso, mas eu quero repeti-lo aqui, tá? Para a gente ter um alívio, para a gente ter um bálsamo. Romanos 8, 28, que diz: E sabemos, quer dizer, não estamos ignorantes acerca das coisas, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo para com o seu propósito. Então, aqui não é algumas coisas, aqui são todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E as minhas palavras finais, amados irmãos, e para os amados que estão nos acompanhando, é que não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de, se você fazia menos, faça um pouquinho mais agora, porque como eu falei agora há pouco, essa é a intenção de um despertamento. Mas fica, irmãos, nesse momento difícil, fica para nós, de nós tirarmos dessa situação difícil, muitos exemplos positivos para nós. Nós sabemos que, primeiramente, a palavra de Deus se cumpre, e primeiramente também Deus quer que nós nos aproximamos mais dele, estamos mais próximos dele, através das nossas orações, através, não é, da leitura da sua palavra e do clamor da igreja. Deus permite situações para nós nos aproximarmos mais próximo dele. Que Deus dos céus, ele tem contemplado nesses últimos dias muito clamor, muita oração, não é? Muito arrependimento. Tem gente já falando que é só passar essa situação e vai correr para os braços do Senhor. Olha o efeito positivo fazendo aí, não é? Pessoas desviadas falando aí que vai retornar após tudo isso, porque é o cumprimento da palavra de Deus. Lamentamos muito pelas mortes, lamentamos muito, infelizmente, pelas pessoas que têm sido contagiadas por esse mal, mas o nosso dever é clamar, o nosso dever é orar e buscar a Deus, que Ele, como leio aqui em Crônicas, que Ele venha ouvir as nossas orações e o nosso clamor, e que cesse esse mal, porque na minha visão nós já aprendemos a lição, ou para quem queria aprender, já aprendeu a lição. Então Deus é poderoso para cessar esse mal. Amém? Que Deus abençoe, amados, a oportunidade que foi me dada aqui. Nós vamos continuar orando. Eu quero aproveitar, posso? Aproveitar a oportunidade. Foi me pedido aqui para passar alguns avisos, ou reforçar, melhor dizendo, porque uma grande parte dos irmãos já sabem sobre exatamente esse trabalho, que nós estamos orando em casa, tá bom? As irmãs têm um propósito de oração às 23 horas. Daqui a pouco, inclusive, as irmãs e mais irmãos, estão unidos nesse período de oração. E pela manhã, nós começamos hoje, mas devido ao anúncio do nosso pastor, ao qual, amados, como eu falei agora há pouco para os irmãos, eu particularmente já mais ou menos esperava, porque todas as demais igrejas já estavam fechando o horário, o período de seus cultos. Então, não podendo nós fazer os cultos por esses dias, nós temos um trabalho de oração das 8 às 9 da manhã, cada um na sua casa. É como se fosse um culto, tá? Abreviado em 1 hora. Nós temos uns 30, 40 minutos de oração, cantamos 3 hinos da harpa, lemos uma palavra e agradecemos a Deus. E eu quero aproveitar, meus irmãos, para estender esse momento para amanhã à noite. Tá bom? Amanhã à noite, a partir das 18 horas, que é quando começaria o nosso culto aqui, tá bom? Estejamos de joelho em nossa casa. Cante um louvor da harpa com a sua família, tá bom? Faça uma oração, leia um texto da palavra de Deus, se alegre, amém? Porque esses dias o Senhor vai continuar agindo e vai abreviar, outra vez eu digo, esse tempo pelo qual estamos passando, para que a sua igreja, para que o seu povo volte, a adorar e fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe o nosso irmão Giovano, nosso irmão Lucas, nosso irmão Hélio,
nosso irmão Gabriel, que está aqui nessa noite também, para que esse trabalho, que é uma bênção do Senhor, ele continue cada dia divulgando mais a palavra do Senhor. Tá bem? Posso encerrar com uma oração? Fica à vontade. Amado e poderoso Deus, perdão, queridos, amado e poderoso Deus, eu te peço e te agradeço pela oportunidade, Senhor, que é nos dada, Senhor, na noite desse dia, de podermos aqui estarmos, Senhor, falando da tua palavra, através desta rádio, através desse programa, Senhor. O que nós pedimos em especial nesse momento, Senhor, é que a fé dos teus filhos não venha esmorecer, que a fé da tua igreja seja cada vez mais forte, como foi no princípio, Pai, da igreja. Quanto mais Síria era perseguida, quanto mais dificuldade a tua igreja crescia, Senhor. Que esses dias venham servir de lição para cada um de nós, nos aproximar mais de ti, Deus. Que aqueles que estão afastados, aqueles que nunca, Senhor, entraram numa igreja cristã, Senhor, que possa ter essa oportunidade, porque sabe ele, aleluia, que Deus está no controle de todas as coisas. Senhor, abençoa os teus filhos, teus servos, que está sobre esse trabalho, Pai, sobre a administração dessa rádio, que cada dia mais possamos estar juntos, Senhor Deus, acrescentando naquilo que for necessário para esse trabalho seguir de uma forma gloriosa, não somente aqui nesse local, mas se estender em cada estado, fora do Brasil, para que a tua palavra continue sendo propagada de forma poderosa e real e verdadeira. Assim eu agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Nós que agradecemos.